Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. A Sagrada Escritura declara equivocadamente que, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deus não se lembrará mais dos seus pecados e iniquidades. Portanto, eles têm liberdade por meio do sangue de Jesus, ou seja, sem um mediador humano na terra para entrar no lugar mais sagrado na presença de Deus. Então, isso aqui nos alegra, sabe? Nós temos acesso direto ao Pai. Nós não precisamos de sacerdote nem de ninguém. É eu e Deus, é você e Deus. A obra realizada na redenção do Senhor Jesus Cristo é perfeita. Como o sacerdote sumo de Deus. Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele mesmo foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Ele não quer que tropecemos, portanto. Ele intercede junto a Deus em nosso favor e podemos ser, sem medo, nos aproximar de Deus para adorá-lo e orar, como sacerdote do Senhor Jesus é imutável. Ele nos salvará de todos os perigos. Não é fácil. Jesus é Jesus, hein? Exatamente. Eu fiquei lembrando assim, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? 3 vezes Pedro negou. E o galo cantou. Mas mesmo assim, Jesus chamou Pedro e falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Porque ele sabia o coração de Pedro, né, seu Mário? Que era um coração que se arrepende, um coração que se quebranta. Deus não resiste a um coração quebrantado. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entrei em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por esta rica oportunidade, Pai. Porque o Senhor me acordou e o Senhor me fez levantar. Foi o Senhor que me fez levantar. Porque sem ti nada sou, nada posso, nada tenho. O dia está frio, Senhor, chove lá fora. Mas eu estou aqui, Senhor, porque tenho um compromisso contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da irmã Ruth, que está presente também. Pelos demais, Senhor, que por um motivo não sei qual, não estão presentes, mas tenho certeza que eles gostariam de estar. Abençoa nossas vidas, ó Pai. Tira, Senhor, toda angústia, toda mágoa, todo ressentimento, Pai. Quantas pessoas, Pai, estão nesse momento com o coração trancado, Pai, cheio de problemas, sem direção, Pai, pensando no amanhã, Senhor. Oh, Deus, traz paz, traz tranquilidade, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que basta cada dia o seu mal. Vamos agradecer, Senhor, por hoje, Senhor, porque o Senhor está presente, está no meio de nós. O Senhor já nos libertou dos nossos pecados, jogou no mar do esquecimento, Pai. Nós só precisamos acreditar em Ti, Senhor. Depositar a nossa confiança, Senhor, em Ti. Depositar os nossos bens, as nossas lutas, as nossas provas, porque é o Senhor quem peleja por nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia. Dá-nos, Senhor, a paz que o Senhor prometeu, Senhor. Porque se nós estivermos em paz, Senhor, nós podemos atravessar qualquer problema, Senhor. É em nome de Jesus, Pai. Eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém? Hoje é Amós capítulo 7, né? Glória a Deus. A visão da locusta, do fogo e do prumo. Amós capítulo 7. Versículo 1 nos diz assim: O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que formava gafanhotos no princípio do rebento, da erva seródia,
E eis que era a erva seródia, depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. E eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio de fogo e consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro levantado, o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Israel nunca mais passará por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel? A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. E respondeu Amós, e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza no meio do povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a, a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Amém? Esse capítulo 7, ao meu ver, ele é uma continuação de todos os capítulos que nós já lemos até agora. Porque é sempre Deus cobrando a atitude dos seus, cobrando a presença dos seus, cobrando a pureza dos seus, cobrando. Quando ele fala de prumo, o que o prumo é? O prumo é aquilo que o pedreiro usa quando está construindo uma casa. O prumo, ele coloca os tijolos reto na posição para que a casa não venha cair. E é isso que Deus está falando aqui, através desse sacerdote. Vou colocar Israel no prumo. E como fala de Israel, fala do povo de Deus, fala de todos, fala de mim, fala de você, fala de nós. É. Deus nos quer como ereto, sendo direito em todas as nossas atitudes.
É isso que Deus quer de nós. Porque quando ele fala do prumo, né? Ele fala que vai passar a nação no prumo. Ou você anda direito, ou você vai cair. Porque não tem como você construir uma casa sem prumo, porque ela vai cair. Ela já está fadada a cair. Então, assim é todo aquele que serve a Deus erroneamente, que não tem compromisso com Deus, que não ama o próximo, que não respeita, que não tem consideração com as pessoas, seja ela quem for. E esse povo aqui parece que vivia isso, né? Ele fala: o Senhor Jeová assim fez ver. Eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E acontecia que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Quer dizer, se você não cuidar da semente, se você não cuidar daquilo que você plantou, se você não tiver amor naquilo que você faz, é aquilo que Deus fala aqui. Ele vai deixar que o bicho coma o fruto da sua plantação. Você não vai colher. Você não vai ter semente para você plantar novamente. Vai se acabar. E aqui ele fala: como? Então o Senhor se arrepende disso. Não acontecerá, diz o Senhor. E assim me mostrou: ó Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do povo, e consumir um grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. Duas vezes ele fala isso, né? Para que Deus tenha misericórdia, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. E esse Deus aqui, esse Deus aqui, ainda não tinha vindo Jesus Cristo, né? O remidor, aquele que pagou o preço por mim, por você, por nós. Ainda não tinha vindo. Então, as pessoas, Deus chamava um, como chamou Amós, que era um camponês, o homem do campo. Ele não era um profeta. Mas a situação ali era tão grave que Deus chamou Amós para alertar os seus, para alertar o povo de Israel. E aquele povo vivia corrompido. Se uniu com aquele povo da terra e se desviou do caminho do Senhor. Fazia tudo errado. Estava completamente fora do prumo, completamente fora do nível. E a tendência era se afundar cada vez mais. Era se autodestruir, porque Deus não permitia tais coisas. Então ele fala aqui, ó. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. É aquilo que aconteceu. O povo foi levado cativo. Levou todos. Ficou alguns remanescentes. Aqueles que ainda adoravam a Deus, aqueles que buscavam a Deus, os mais humildes, as pessoas que não eram orgulhosas, que ainda tinha Deus dentro do seu coração, ficaram. Mas a maioria deles, os grandes, os bacanas, aqueles que viviam dormindo em camas de marfins, esses foram levados e perderam tudo. Perderam tudo. E para a gente perder tudo, é de uma hora para outra, sabe, Ruth? É de uma hora para outra.
Amém. Igual esse capítulo 7 fala sobre as três visões que o Amós teve, né? E uma delas é a dos gafanhotos, que ele fala que mandaria os gafanhotos para devorarem a última colheita, e aí o Amós intercede e Deus não assim o faz. E depois ele, ele manda a outra visão, né? E a segunda visão, ele está falando sobre o fogo que consome e o abismo e a terra, não é? Amós Sim, intercede de novo e Deus de novo não o faz. Porque Deus já feito isso, né? Já tinha consumido lá em já, Sodoma e Gomorra, já. sim, Então ele já sabia o que aconteceria e também sabia como que é os gafanhotos ir para uma lavoura. E ele falou assim: o senhor vai exterminar o povo de Jacó, né? O que é Jacó, o Israel, se ele fizesse. Então ele intercede e Deus escuta. Mas o terceiro, o terceiro que é lá, igual o senhor estava falando, um prumo, eu não tinha muita ideia exato que, para mim que o prumo era só para ficar reto, sabe? Só para deixar reto as coisas, sabe? Quando você usa o prumo para colocar um quadro, né? sim, Porque sim. essa é a minha visão, né? Não construo nada, então eu não sei como o prumo é na construção, mas eu sei como ele é quando você vai colocar um quadro. Você coloca ele, você vê a linha retinha, coloca lá e fica perfeito, fica retinho, arrumado da melhor forma, da forma correta que você quer que fica. Então, quando ele vê o prumo lá, né, que Deus pergunta para ele, o que que é você vê, Amós? E ele fala, um prumo. E Deus mostra o muro para ele, né, e o muro não tá reto, que é o que eu penso, né, por isso que eu te falei, que eu pensei assim. Então Deus ia quebrar aquele muro e endireitar, fazer ficar reto, entende? E Então, Deus fala que não vai passar mais no fogo, né? hã? Deus fala aqui, né? Que ele vai colocar o prumo, mas que ele não vai passar mais, porque vai estar correto, né? Se tiver retinho, não há necessidade, né? O Mas prumo é aí para o colocar. Amós não intercedeu, não. Ele não falou mais, não. Não falou para Deus ter misericórdia. Ele deixou, né? É, ele deixou que Deus viesse como prumo, que, né? Sim, mas é duro, viu? Quando tem que colocar o prumo, é duro. Você acertar aquilo que é torto, você endireitar o que está errado, não é E fácil. a, então, para Deus endireitar o que estava errado. E aí ele vai e encontra um sacerdote. E aquele sacerdote pega e fala para ele que ele não é mais para ele profetizar ali em Israel, que é para ele voltar para Judá, de onde ele tinha vindo, porque ali ele estava falando do do rei, e o rei ele ia e adorava a Deus lá em Betel. Esse é o pouco que eu li sábado, que não li muito esse sábado, eu lembro. Aí fala que o rei Jeroboão, ele adorava em Betel. E esse sacerdote que o Amós encontra, que é o Amacias, não é? Coisa assim. É, É, esse sacerdote, ele servia ao rei nesse santuário, que é o santuário de Betel, que é onde o rei ia para dizer que ia adorar a Deus, mas não o nosso Deus, o Deus que ele tinha instituído, né? Que era lá o bezerro de ouro. Então, então isso ele pega e fala pro Amós, que o Amós está fazendo encrenca, falando mal do rei.
E ele fala, então vai embora, porque aqui não te cabe mais. E esse Amacias vai lá e fala pro rei que ele está fazendo isso contra ele, que está querendo, né? E falando que vai acontecer isso e aquilo, que vai destruir o rei e que tal. Então, o Amós pega e fala para ele que a mulher dele vai virar uma prostituta e os filhos serão mortos à espada e ele vai ter uma morte em terras estranhas, que também quer dizer, ele vai sair dali e vai ir para outra terra a- então ver a própria casa dele destruída, né? Por ele não crer no que Deus mandou falar, ele sendo um sacerdote e mais, né? Ele foi até o rei para poder ter mais autoridade de expulsar e de falar com, né, com a intriga, né, seu Mário? Olha como as Sim, pessoas são, escuta a voz de Deus além de não crer, ainda vai e intriga com outros, ainda fazem. causa intriga ainda. Uhum. Esse Neemias, esse Amós que nós estamos lendo aqui, ele me levou aqui em Neemias 13, 15 ao 16. Neemias 13, 15 e 16. O que fala aqui? Para a gente se alertar, para a gente fechar aqui. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes e carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam, também tírios habitavam e vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixe e toda a mercadoria, e no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. E consenti com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Quer dizer, até isso eles faziam. Porventura, não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Quer dizer, você vê que aquele povo, naquela época, eles tinham, por decreto, guardar o sábado. E eles não estavam nem aí. Está aqui, ó. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxesse todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Para você ver que eles não tinham respeito para com Deus, né? O povo de Deus não tinha respeito para com Deus. Então, É. quando o mal sobrevém sobre nós, ou sobre as pessoas que não têm respeito por Deus, pode ter certeza. As coisas acontecem justamente por causa disso. Que as pessoas não respeitam a Deus. É aquilo que eu falei hoje aqui, né? Praticamente a pessoa está acendendo uma luz durante o dia, porque o sol não basta para ele. Entende? O sol não basta. Ele precisa acender uma luz. Ora, se o sol não basta, né? Meu Deus, que coisa, né? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor pelo seu nome, Deus. Pelo seu nome, Pai, pessoas são curadas. Pelo seu nome, Senhor, nós podemos acordar hoje. Pelo seu nome, o seu nome tem todo o poder, Pai. E aquele que sabe bater na porta e pedir, Pai, por causa do seu nome, por causa do Senhor,
ele recebe, Deus. Às vezes não recebemos porque não sabemos pedir, Deus, ou porque pedimos errado, porque não pedimos em nome do seu nome, Pai. Então, Pai, que possamos todos os dias aprender e bater na porta com o pedido certo, para que o Senhor possa nos responder, Pai. Porque sei, Pai, que o Senhor é o que tem todo o poder. O Senhor é aquele, Pai, que faz todas as coisas. O Senhor é aquele que criou, Pai, esse mundo que vivemos, Pai. O Senhor é aquele que fez todas as coisas. Por isso te rendemos graça, Pai. Te rendemos graça, te rendemos o nosso louvor, te rendemos, Senhor, tudo o que temos colocamos na sua mão, Senhor. Então, que o Senhor, Pai, prospere as nossas vidas, Pai. Prospere tudo o que colocamos na nossa mão, Pai, porque somos seus filhos. E a tua palavra diz, Senhor, que podemos fazer até mais do que o Senhor fez, se nós tivermos o seu Espírito. Então, Pai, conserva o seu Espírito em nós. Nos dá, Senhor Jesus, sabedoria. Nos dá, Senhor Jesus, entendimento. E, Senhor, que possamos trazer alívio àqueles que vier ao nosso encontro, Senhor, pedindo, por causa não de nós mesmos, mas por causa do Senhor, do seu nome. Eu te agradeço, Pai. Eu te louvo. Eu te peço a sua proteção sobre as nossas vidas, a minha, do seu Mário, do seu Jurandir, da Tamires, Dona Marinês, Fábio, Dona Lucinha, de todos, Senhor Jesus, que aqui vem e dá o seu melhor, e participe e aprende da sua palavra. Encha-nos, Senhor, para que possamos esvaziar para aqueles que necessitam, Senhor, para aqueles que anseiam do Senhor. Então, Senhor, coloca os seus anjos nos guardando, veste-nos com a sua armadura. Senhor, protege a nós e a nossa família, Senhor, e todos aqueles, Pai, que pedir por ti, Senhor. Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Pra pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.